E aí pessoal, meu nome é Gabriel e minha equipe vai falar sobre keynesianismo. Então eu vou fazer uma breve introdução sobre o keynesianismo e o Keynes, apresentar alguns conceitos e as críticas principais ao modelo clássico. Então Keynes foi um economista e o principal nome do keynesianismo. Ele e esse modelo econômico, o keynesianismo, ficaram populares especialmente nos anos 20 e 30, quando o capitalismo estava em crise, especialmente com a crise de 29. E alguns economistas, encabeçados pelo Keynes, criaram algumas soluções para lidar com a crise daquele período, indo justamente na contramão do que o liberalismo clássico pregava à época. Aí em 36 ele lançou o seu principal livro, né, Teoria Geral do Emprego, do Júri da Moeda, e justamente por se opor muito ao liberalismo clássico, essa ideia de certa forma revolucionou a macroeconomia mundial, né? E aí tem uma frase muito famosa que eu coloquei, que é: a longo prazo estaremos todos mortos, né? Evidenciando justamente o que é curto prazista que o keynesianismo possui. Então, não importa se o mercado consegue resolver esse problema do desemprego ou da fome a longo prazo. Eu preciso sanar esse problema agora, e para isso eu preciso de uma intervenção externa, né? Uma intervenção estatal, coisa que o liberalismo laissez-faire, o liberalismo clássico, não pregava na época e não tinha isso como um conceito importante. E claro, né, essa teoria surgiu especialmente no momento de crise do capitalismo, então esse que é curto prazista se fez ainda mais necessário à época. Falando um pouquinho mais sobre a principal obra dele, né? Eu coloquei esse trecho do primeiro capítulo desse livro, em que ele enfatiza a característica geral da teoria dele, diferente do liberalismo clássico, que para ele só podia ser utilizadas em ocasiões especiais, que pressupõe um certo idealização do mercado, né? Então, pleno emprego, os problemas sendo resolvidos pela mão invisível do mercado, coisas do tipo. Na visão dele, isso era muito idealista e pouco setado na realidade, né? E aí ele criou essa teoria geral que, na visão dele, se aplicaria a mais situações e a um mundo mais real, né? Aqui Keynes introduziu alguns conceitos importantes, como de demanda agregada, que na visão do Keynes é ela que gera emprego, a demanda agregada que geraria emprego, ou seja, a demanda por bens e serviços da economia que vai gerar emprego e não a oferta, né? Como eu coloquei nessa citação dele. A demanda efetiva determina o nível de produção, portanto o nível de emprego. Então, novamente, como citei anteriormente, na intervenção estatal e política fiscal. Então, se eu tenho um país em crise, eu preciso do Estado investindo na economia, estimulando a economia, e uma política fiscal que facilite esse processo, seja baixar juros e coisas do tipo, para estimular a economia e tentar ressuscitar uma economia que estava em crise, né? Ele escreveu sobre essa perspectiva. E o multiplicador de investimento, o multiplicador keynesiano, que acredita que o investimento feito pelo governo, ou qualquer tipo de despesa do governo, pode ter um efeito amplificado sobre o PIB da economia. Então o governo faz uma rodovia, por exemplo, e aí as pessoas que trabalham na construção da rodovia vão receber salário, que vão acabar consumindo mais, que vai aumentar a renda de outras pessoas também, e esse processo se repete e, na visão dele, a cada rodada de gastos gera mais renda e mais consumo. Portanto, o efeito total sobre a economia seria maior do que o gasto inicial feito pelo governo. Agora falando um pouco mais sobre as críticas da teoria clássica, em 1926 o Keynes já publicou um ensaio falando sobre chamado o fim do laissez-faire, né, o fim desse liberalismo clássico, da teoria clássica de economia. Então, mesmo a obra dele vindo em 36, ele já escrevia bastante sobre o keynesianismo, de certa forma, que estava se formulando ali nos anos 20. Então tem esse conceito de demanda agregada como algo central da teoria dele, em contraposição à lei de Sé, que justamente dizia que o que gerava emprego era o aumento de oferta. E aí Keynes acreditava que era o aumento de demanda agregada que gerava emprego. Já que para Keynes essa teoria só fazia sentido em um mundo idealizado e perfeito do liberalismo clássico. E aí também eu peguei essa parte do livro dele, que ele explica um pouco melhor em quais situações, de certa forma já criticando a teoria clássica fazia sentido, justamente dizendo que ela não se atém à realidade. Então, em diferentes pontos desse capítulo, fizemos a teoria clássica depender sensivelmente das seguintes suposições: que o salário real é igual à desutilidade marginal do emprego existente. Então, esse conceito de desutilidade marginal do emprego, do trabalho, é como se fosse o custo de oportunidade do lazer perdido pelo trabalho, né? O quanto ele teve que sofrer, digamos assim, para realizar aquele trabalho. Então, Keynes argumentava que constantemente os salários eram rígidos, por conta de contratos, normas sociais e algumas barreiras institucionais. Então, essa ideia seria uma idealização, de certa forma, que poderia levar a que os salários não se ajustariam para equilibrar a oferta e a demanda de trabalho. Poderia levar a um emprego ou ao desemprego involuntário, né? Contradizendo a premissa clássica que dizia que todos os empregos eram voluntários, desempregos eram voluntários.
que é justamente o segundo ponto da teoria clássica, que ele rebatia, né, que a teoria clássica, na visão dele, afirmava que não existe tal coisa como desemprego involuntário no sentido estrito. Então, para os clássicos, sempre vai haver emprego a um determinado salário. Então, ele não está desempregado porque não tem emprego, ele está desempregado porque ele não aceitou esse salário que a economia oferece, né? Seria essa a ideia clássica. E o Keynes rebatia isso, argumentando que o desemprego involuntário é uma realidade frequente, onde indivíduos estão expostos a trabalhar pelo salário corrente, mas não conseguem encontrar emprego devido à insuficiente demanda agregada. O que contrapõe a lei de Sell lá, que diz que a oferta que cria a própria demanda, que justamente é o terceiro item que ele coloca aí, que a oferta cria sua própria demanda no sentido de que o preço da demanda agregada é igual ao preço da oferta agregada para todos os níveis de produção e emprego. E aí Keynes discordava fortemente disso. Ele observou que nem toda renda é gastada. As pessoas podiam poupar em alguns investimentos, como a construção de uma fábrica, podiam não gerar consumo imediato, o que acabaria gerando excesso de oferta, consequentemente desemprego. Então, para o Keynes, como já falei anteriormente, a demanda agregada que faria esse papel, ela que seria o verdadeiro motor da economia. Porque quando a demanda é insuficiente, alguns bens e serviços não são vendidos e isso geraria desemprego, o que justificaria a intervenção estatal para aumentar a demanda através de gastos públicos e políticas monetárias, quebrando e contrapondo a ideia de que o mercado se regula automaticamente. Miguel, vou estar falando um pouquinho sobre os principais pensadores, mas à frente também sobre os benefícios e críticas ao keynesianismo. Eu decidi escolher essas 4 pessoas. Existem vários pensadores que contribuíram para a construção do keynesianismo como ideia e da importância dele para o século XX, século XXI. Mas esses aqui eu vejo que são os principais mesmo, assim, realmente foram bastante significativos para o desenvolvimento da ideia econômica. O primeiro, ele é bem conhecido na economia, ele é, se não, o maior economista do século XX, foi o primeiro economista a ganhar o prêmio Nobel, isso não é pouca coisa, né? Ele, em particular, foi o cara que foi responsável por criar toda a base para a economia atual. Então, é dito isso que ele recebe o nome, o cunho de o pai da economia moderna, porque durante o momento em que ele estava estudando o keynesianismo, após a depressão, ele entendeu que muitas das ideias do keynesianismo podiam ser mescladas com as ideias do neoclassicismo, e ele criou essa estrutura basilar em que a macroeconomia é lidada com as ideias keynesianistas e a microeconomia com as ideias neoclássicas. Uma das coisas muito importantes também é que ele foi o primeiro desenvolvedor e divulgador do keynesianismo nos Estados Unidos. Era uma teoria britânica, né, já que Keynes era britânico, mas ele, como uma figura grande, trouxe essas ideias e conseguiu desenvolver elas, conseguiu abrir os olhos dos economistas estadunidenses para eles poderem olhar com bons olhos para isso. Próximo é o John Hicks, também ganhador de prêmio Nobel. Ele aqui tem uma ideia particular que é legal falar. Ele, na verdade, tem 2 fases como pessoa e teórico economista. A primeira parte dele vem antes de 1950, que era quando ele corroborava com as ideias keynesianistas. E foi justamente durante esse momento que ele desenvolveu o modelo tão famoso que é esse modelo ISLM. E a segunda parte depois de 1950 e antes de 1970. O que acontece nesse período, nessa segunda parte? Ele refuta muitas das coisas que ele criou inicialmente. Ele discorda de várias coisas que antes ele tinha dado ideia, etc. Mas ainda assim, as 2 ideias dele, tanto antes de 1950 quanto depois, foram basilares para a economia e ajudaram muito no desenvolvimento do keynesianismo. Ele escreveu vários livros, mas principalmente esses que estão colocados aí. E o modelo ISM é um modelo que avalia a relação entre mercados, que é o mercado de taxa de juros e bens, e o mercado de produto. A próxima pessoa é uma mulher, talvez a mais importante da economia do século XX, é a Robinson. A Robinson é legal porque ela realmente é colocada como a mulher mais importante da economia do século XX, talvez a importante da história, por causa da extensividade de trabalhos que ela conseguiu fazer, tanto no keynesianismo quanto em outros tipos de ideias que ela eventualmente participou. A primeira obra, e talvez a mais importante dela em relação ao keynesianismo, foi essa, The Economics of Imperfect Competition, e foi lá que ela desenvolveu essa ideia de monopsônio, que é oposta à ideia de monopólio. Não é tão famosa dentro da economia basilar que se mostra, porque ela é uma análise de mercado muito específica. Mas isso é um ponto realmente muito importante do keynesianismo, porque ele trata bastante dessa ideia macroeconômica, e em vez do monopsônio ser um monopólio do produtor, ser o único que produz um tipo de produto, você tem um cliente que é o único que compra um tipo de produto, e ele é um cliente monopsonista. É uma ideia que realmente ajudou bastante o keynesianismo. Por final, James Tobin, talvez o mais importante no quesito de desenvolvimento do keynesianismo, ele é considerado o homem que tornou o keynesianismo uma ideia realmente factível e bem elaborada dentro da ciência econômica, tendo um rigor matemático, um rigor teórico muito maior. E aí, assim, né, escreveu 400 artigos, 16 livros, vários papers e muitas coisas, também ganhador do prêmio Nobel, produziu coisas até seus 80 e poucos anos, mas dos mais importantes para a gente, para a questão do keynesianismo, tem esses exemplos aí com How That Is Keynes, o Policies for Prosperity, e aí ele vai discorrer, ele vai justamente fazer o que eu falei, ele vai dar esse rigor teórico do keynesianismo e essa sofisticação da teoria também. Vou gravar um pouco dos
pontos positivos do keynesianismo e também das críticas que o keynesianismo sofreu ao longo do tempo, sofre ainda atualmente. É importante relembrar ou falar no primeiro momento que existem vários países que realmente aplicam o keynesianismo, seja puro, seja um neo-keynesianismo ou uma variação dele com algumas ideias diferentes, mas ainda assim com a base keynesianista. Principalmente os países que são chamados keynesianismo viking, que são os países como Finlândia, Suécia, Noruega, que realmente são países com o alto IDH. Então, visto que existem países que aplicam e que têm um IDH que figura em realmente posições altas, a gente pode concluir, por exemplo, que o keynesianismo talvez seja bom, né? Mas por que ele proporciona isso? Aqui são alguns pontos positivos, realmente não são todos, mas são alguns, eu não sei dizer nem se seriam talvez os mais importantes, até porque o principal exemplo, por exemplo, é da pandemia, talvez o melhor, né, ponto positivo do keynesianismo e dessa ideia do Estado poder controlar um pouco mais como a economia vai poder se desenvolver, quanto a lidar com crises. O keynesianismo nasce de uma crise econômica e mesmo anos depois, como por exemplo a pandemia de 2020, ainda assim ele foi utilizado e ele conseguiu se sair muito bem para lidar com esse tipo de crise. Existem outros, como essa questão da função e propensão marginal, consumo, poupança, etc. Tudo isso vem muito de uma análise macroeconômica do mercado, entendendo os seus clientes, entendendo os seus produtores, entendendo como eles poderiam consumir, como eles poderiam poupar, como a moeda e o dinheiro têm seu valor ao longo do tempo, né, que é justamente eficiência marginal do capital, demanda de transação preventivas e especulativas pela moeda. O keynesianismo faz uma alta análise sobre isso, muito também voltada como o ISLM do Higgs. Mas ainda assim, eu queria focar na ideia de que a principal vantagem do keynesianismo é justamente esse manejo que você tem contra crises, contra quando você precisa de um momento, quando você vê que a economia deixada, largada, ou entre aspas, liberal, não consegue mais voltar, você precisa que alguém tome a dianteira, você precisa que alguém faça alguma coisa, e aí o keynesianismo ele é extremamente positivo nesse sentido. Já as críticas, elas vão para o outro lado. É claro que quem critica o keynesianismo geralmente não concorda com o Estado estar ali presente e controlar várias coisas. Muito por isso, o Milton Friedman, que é o principal liberal de todas as vezes, critique tanto essa ideia de que o keynesianismo ele traz inflações e estagnações econômicas, dado que se o Estado começa a controlar a questão de impostos, começa a controlar o valor da moeda, começa a valer tudo isso pode desandar. E aí você tem essas estagnações econômicas, onde as pessoas não vão colocar mais capital, não vão mais procurar o produto e as altas impostos vão levando para essas inflações e etc. E vai aumentando. Isso se relaciona também com a ideia de que o keynesianismo talvez olhe demais para o presente e não pense muito em como o governo vai lidar com problemas e com situações econômicas no futuro, ou como as consequências das ações deles atuais vão reverberar adiante. E não olhar para como isso vai acontecer provoca justamente essa ideia de que eu não sei, eu não tenho como prever, então eu não vou colocar meu dinheiro, eu não vou colocar meu dinheiro em trânsito, porque talvez eu perca. Não tem como eu especular também. E isso é justamente o que o Lucas faz. Ele critica o fato de você, não, dentro de um governo keynesianista, não conseguir incentivar as pessoas a investirem em capital, a investirem nas empresas e etc. Você não quer que elas façam isso. Porque fazer isso pode fazer com que a economia se quebre e você não sabe quais são os resultados que você vai ter no futuro. Um dos principais conceitos explorados pela economia keynesiana é o da demanda agregada. A demanda agregada é dada como a soma de 4 componentes: consumo, investimento, os gastos do governo e as exportações líquidas. O consumo é realizado pelos indivíduos para a aquisição de bens e serviços, e é afetado por, dentre outros fatores, a renda, impostos e expectativas sobre o futuro. O aumento do consumo desloca a demanda agregada para a direita, isso é, faz com que ela aumente. O investimento são gastos com bens de capital, e é realizado tanto por empresas, como na aquisição de equipamentos, quanto por famílias, na compra de bens residenciais. O principal fator que afeta os investimentos é a perspectiva de lucros. A expectativa do crescimento da economia de um país, por exemplo, atrai investimentos para ele. Os gastos dos governos são definidos por ações políticas que podem, por exemplo, afetar a taxa de juros e, consequentemente, impactar na economia de um país. As exportações líquidas são dadas pela venda de produtos nacionais para outros países, e a ocorrência desse comércio é afetada pela dinâmica entre as economias e a geopolítica dos diferentes países. Como diversos fatores afetam a demanda agregada, ela é vista como algo instável, ou seja, que pode flutuar bastante rapidamente, dependendo da mudança dos fatores que a compõem. Quando o equilíbrio da demanda econômica de um país está abaixo do seu PIB potencial, é dito que existe uma lacuna recessiva, o que provoca recessão. E, de modo semelhante, se esse equilíbrio está acima do PIB potencial, existe uma lacuna inflacionária, que gera inflação. O conceito de multiplicador de gastos consiste na ideia de que o efeito dos gastos no PIB é mais do que proporcional, uma vez que o gasto de um indivíduo se torna a renda de outro, o que por sua vez impulsiona ainda mais o consumo. Esse efeito pode ser tanto positivo quanto negativo, ou seja, se ocorre uma redução dos gastos em decorrência de uma crise, por exemplo, é esperada uma redução no PIB em uma proporção ainda maior. As políticas fiscais são formas de regular a demanda agregada. Em uma situação onde há uma lacuna recessiva, o governo pode realizar ações para aumentar o consumo e o investimento, e assim deslocar a demanda agregada para mais próximo do equilíbrio. Já caso exista uma lacuna inflacionária, medidas como a redução de gastos e o aumento de impostos podem diminuir a demanda agregada para combater esse problema.
As políticas monetárias controlam a taxa de juros e a oferta de dinheiro. As políticas monetárias podem ser expansivas ou contracionistas, se aumentam ou diminuem a demanda agregada, respectivamente. Políticas expansivas incluem a redução da taxa de juros e o aumento da oferta de dinheiro. Já as políticas contracionistas promovem o aumento da taxa de juros e a redução da oferta de dinheiro. O conceito de efeito multiplicativo está diretamente associado às políticas monetárias. Esse efeito consiste em um aumento inicial na demanda, que pode ser causado por uma política expansiva, que pode levar a um aumento maior na produção e na geração de empregos. Olá, eu sou o Igor e agora eu vou falar sobre alguns países que aplicaram conceitos do keynesianismo. Primeiro eu vou falar sobre uma visão geral, depois eu vou partir para falar mais sobre a Grande Depressão e o New Deal, e depois eu vou falar sobre os paradigmas do keynesianismo. Primeiramente, fazendo uma visão geral da época que o keynesianismo se dominou no mundo, que foi entre as décadas de 40 e a década de 70, né, como podemos ver, ele foi basicamente a política econômica de maior valor da época. Ele foi mais falado, mais discutido e mais utilizado entre os países, certo? Tanto é que grande parte dos economistas da época tinham como objetivo implementar uma estrutura que estabelecesse um quadro de regulamentação financeira internacional, bem como um banco para ajudar os países em desenvolvimento, certo? Isso culminou na Conferência de Bretton Woods, inclusive estabeleceu grandes instituições financeiras que estavam dando nova forma à estrutura financeira da época, né, já que o liberalismo clássico estava em decadência e o keynesianismo estava entrando em voga na maioria dos países, né, como por exemplo Grã-Bretanha, Canadá, Austrália, França e Alemanha. E também a gente pode dizer, assim, de primeira mão, que o aumento dos gastos públicos, a regulamentação do setor financeiro e a promoção do emprego era um papel importante, principalmente naqueles países que almejavam a industrialização, como por exemplo o Japão. Certo, e aí temos aqui a Grande Depressão, que foi o grande motivo pelo qual o keynesianismo foi ganhando fama no cenário mundial, né? Como sabemos, teve a queda da Bolsa de Valores nos anos de 1929, e isso levou a uma grande crise nos Estados Unidos e no cenário mundial, né? Que, por exemplo, temos aqui algumas das consequências, né? Entre 1929 e 1931, a produção americana caiu cerca de 1/3, que fez com que os preços caíssem e ocorresse uma crise na produção básica de alimentos e matéria-prima. Além do mais, podemos dizer que em relação ao emprego, né, cerca de 27% da população americana perdeu seus empregos cerca de 2 anos depois do início da Grande Depressão, né? E no cenário mundial, como podemos ver aqui, estamos citando a Alemanha, onde cerca de 44% da população não tinha emprego. E também o comércio mundial caiu cerca de 60% nesse período de 3 anos. Aqui nós temos um gráfico exemplificando a lacuna recessiva que se criou na época, né? Temos aqui um gráfico de PIB, que ele mostra a oferta a curto prazo dos anos de 1929 e 1933, a expectativa a longo prazo da oferta da época e também a demanda da época, né? Como nós podemos ver, o que se destaca é essa lacuna recessiva que se criou entre os anos de 1929 e 1933, em que a curva da demanda foi para a esquerda e a curva da oferta a curto prazo foi para a direita. Isso se deve provavelmente e muito por causa da queda de salários enorme que foi tendo na época, cerca de 20% nominais por ano. Tendo visto esses grandes problemas que estavam indo para o seu ápice na época de 1933 a 1935, foi aí que surgiu Keynes, com suas propostas baseadas principalmente em intervenção estatal para tentar conter esse problema, né? E para isso, os Estados Unidos, principalmente o presidente Roosevelt, ia aplicar o New Deal, né? Esse New Deal foi muito fortemente baseado nas ideias de Keynes. Entre elas temos as ideias principalmente relacionadas ao emprego e à política fiscal expansionista, né? As ideias de emprego baseadas principalmente para o governo contratar trabalhadores desempregados para seja qualquer tipo de obra, certo? Seja de estradas, barragens ou escolas públicas. E a política fiscal expansionista era basicamente em reduzir as taxas de juros, fazer a expansão da oferta monetária e muitas outras políticas relacionadas à moeda, né? Já que, para se tirar de uma grande profunda depressão, ele dizia que medidas de política fiscal, como empréstimo de governo e gastos deficitários, eram muito necessários, né? Ele também tinha noção do problema que poderia causar a longo prazo, né? Só que ele gostava muito de enfatizar as medidas a curto prazo, que elas iam funcionar para impulsionar a demanda efetiva, certo? Aqui temos o presidente Franklin D. Roosevelt e vamos agora citar alguns dos efeitos que o New Deal fez na população, né? Então, basicamente, os Estados Unidos teve uma boa recuperação desses anos por causa de ações como crescimento real de salários, expansão dos gastos públicos, redução das taxas de juros e outras medidas também relativas à desvalorização do dólar, regulamentação do sistema financeiro e apoio à agricultura, né? Que fazia parte principalmente das medidas relacionadas à área do emprego, né? Então, esse crescimento estava ocorrendo, só que ele foi um crescimento lento, porque ele ficou com o pé atrás em adotar as medidas do Keynes, ele foi adotando de maneira lenta, né? Isso aí se deu principalmente por causa do início da Segunda Guerra, né? Que ele resolveu abaixar mesmo as taxas de juros, como Keynes já dizia, né? Isso fez com que, mesmo após a guerra, né, as sequelas de desemprego fossem superadas, né? Apenas depois da Segunda Guerra, demorou cerca de 10 anos depois, né? E com isso o PIB dos Estados Unidos cresceu cerca de 52%. Com isso, né, podemos dizer que os Estados Unidos estavam chegando ao seu estado de bem-estar social, que é basicamente o governo que ele está protagonista na manutenção e promoção do bem-estar do seu país, né? Um estado bem atuante na sua economia. Aqui nós temos um gráfico de oferta por demanda similar ao que vimos inicialmente, né, provando que, por causa que ele demorou, né, o Roosevelt demorou a adotar a política fiscal expansionista, ele vai adotar somente depois que os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra, né, depois que o Japão atacou as forças americanas em 1941, né. Isso fez com que as medidas de política fiscal expansionista fossem adotadas e a curva da demanda fosse aumentando bruscamente entre 1940 e 1942, né? Isso gerou uma lacuna muito inflacionária, né? Porém, apesar disso, para os economistas keynesianos, a Grande Depressão, né, a recuperação que os Estados Unidos teve depois da Grande Depressão foi uma grande confirmação das ideias de Keynes, né? Isso porque a lacuna recessiva que foi criada, né, por causa da grande queda de demanda na época de 1930 a 1935, conseguiu ser resolvida por causa da política fiscal expansionista.
Só que aí alguém teria que receber as consequências, né? E quem recebeu foram os presidentes Roosevelt e Nixon. Roosevelt foi na década de 60 e Nixon foi na década de 70, né? Primeiramente, como podemos ver aqui, nós podemos ver nesse gráfico aqui que a demanda sim foi aumentando no começo da década de 60, né? A gente pode ver que as políticas fiscais estavam sim levando o PIB dos Estados Unidos ao seu potencial a longo prazo que era esperado, né? Só que depois disso aí, depois de 1963, a demanda só não parava de crescer, né? Só foi aumentando cada vez mais e isso levou a uma lacuna inflacionária, né? Mais do que era se esperado, né? Isso fez com que os salários aumentassem e a curva de oferta a curto prazo fosse movendo para a esquerda, né? Isso foi trazer problemas futuros e depois iam ser resolvidos por políticas neoliberais nos governos de Nixon e outros presidentes futuros. Aqui nós temos as principais lições que os economistas keynesianistas, né, tiraram de toda essa época histórica, né. Primeiramente, o ponto positivo é que a política fiscal e monetária estimulante, né, expansionista, realmente podia ser usada para fechar uma lacuna de recessão, né. Só que elas demoravam muito para serem implementadas, né, e isso ia causar um problema no futuro, né. Isso porque eles, focando apenas na curva de demanda, em regular a curva de demanda, fez com que eles aprendessem que a curva de oferta agregada não poderia ser visto como algo passivo, né, visto que ela afeta principalmente o PIB, o desemprego e o nível dos preços, né. Essas foram as principais lições que eles tiveram na época. Então, com isso, com esse sucesso, né, entre aspas, que foi observado nos Estados Unidos, a ideia keynesianista se espalhou por todo mundo. Ele se difundiu principalmente pela ideia do estado de bem-estar social, né, que com a criação das instituições financeiras no acordo de Bretton Woods, esses países, né, como a Grã-Bretanha e o Canadá, foram sendo financiados por essas instituições para sua construção, para sua industrialização, né, tendo essas três principais medidas aqui como regulamentadoras e impulsionadoras da economia delas, né. Com isso, muitos países foram se desenvolvimento. E a ideia de que o governo é necessário para intervir diretamente na economia, né, atuando como agente para compensar o efeito negativo das forças livres mercados, estava a todo vapor na época, certo? Só que os acordos do Bretton Woods começaram a cair. Os países do G7 não estavam mais se desenvolvendo em colaboração, né? Isso principalmente porque os principais centros de poder, né, estavam tentando impor esse paradigma do bem-estar social sobre os empobrecidos, né, que fez com que os países de terceiro mundo criassem uma grande dívida com eles, né, levando eles a níveis enormes de inflação no final da década de 70, né. Só que isso precisava apenas de um estopim para que o estado de bem-estar social caísse. E esse estopim foi a crise do petróleo da época de 70, que fez com que as ideias do neoliberalismo surgissem com força, né, como a privatização das empresas estatais, e que os primeiros países a adotar nessas ideias do neoliberalismo foram os países que estavam em voga na época, que é os Estados Unidos, Chile e o Reino Unido, né. Dentre essas ideias, nós temos que o sistema de mercado de empresas privadas era autorregulante, né, precisava de pouca supervisão do governo, também que as instituições financeiras deveriam ser desregulamentadas, né. Com isso, o keynesianismo, que foi o paradigma da época, né, desde a Grande Depressão até o fim da década de 70, estava caindo com força, né. E por último, a gente vai fazer uma análise da influência do keynesianismo na relação entre Estado e economia no Brasil. O que nos foi pedido foi como a gente poderia ver se algum fator dessa escola econômica poderia ser aplicado no Brasil para ter desenvolvimento e evolução no bem-estar do país, né? Porém, nós pesquisamos e encontramos alguns artigos que falam que o keynesianismo já teve muita influência no Brasil, mesmo que em diferentes épocas, né? Então a gente vai dividir em duas partes, falar sobre o Estado e a economia no Brasil e sobre a crise de 2008. Bom, o Brasil, depois da época de República do Café com Leite, em que as estruturas econômicas se baseavam principalmente em produtos agrários, né, onde o Brasil, a partir da Revolução de 30, né, a partir dos anos 30, ele teve um governo caracterizado pelo caráter intervencionista e assistencialista do Estado, né, assim, de modo similar às ideias de Keynes, mesmo que as ideias de Keynes não tinham sido difundidas por completo nas escolas econômicas do Brasil, nas escolas de economia do Brasil, mas o Estado, onde que se instaurou após a Revolução de 30, teve um caráter keynesiânico na sua origem, né. Então, com isso, surgiram direitos trabalhistas, a reestruturação de uma rede de bancos oficiais, né, para tentar resolver a questão do processo de acumulação e buscar dinamizar o setor de produção de bens e insumos para o Brasil, que estava passando por uma fase de reestruturação de industrialização na época, né. Só que esse estado de desenvolvimento vai durar até a década de 80, assim como ocorreu nos países internacionais, né, nos outros países do mundo afora, em que a crise mundial do petróleo fez com que as ideias neoliberalistas aflorassem em todo o mundo, né, e não foi diferente no Brasil, né. Com isso, as medidas neoliberais começaram a ser implementadas nos governos de Itamar Franco, Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, principalmente, né, com o Plano Real. O Lula, ele deu seguimento a boa parte dessas medidas neoliberais, como, por exemplo, a política de manutenção e valorização das altas taxas de juros, né, já que ele queria estabelecer metas de superávit primário ainda maiores do que foi estabelecido na época do Fernando Henrique, mas também ele teve um lado mais voltado para o assistencialismo, né, que o assistencialismo também está presente em medidas neoliberais, né, de certa forma, mas aquelas medidas assistencialistas que têm maior caráter de keynesianismo, né, no governo dele foi o PAC e o Minha Casa Minha Vida, que fizeram com que a economia crescesse e aumentasse o número de empregos gerados, né, pelo governo. Como, por exemplo, o PAC 1 projetava um investimento por parte do Estado, em parceria com empresas privadas, de cerca de 503 bilhões de reais, né, investindo em infraestrutura, cerca de saneamento, transporte ou recursos hídricos. Outro período da história em que as medidas keynesianistas entraram em voga novamente no mundo todo foi na crise de 2008. Isso se repetiu tanto em países como a Grã-Bretanha e Estados Unidos, porém nós vamos focar em falar como o Brasil procurou resolver esse problema, né? Então, inicialmente, o Brasil, que era a época do governo Lula e depois foi a Dilma, uma das primeiras medidas que ele fez foi reduzir a taxa de juros, né? Coisa que faz parte da política expansionista do Keynes, né? Logo, a taxa Selic
era de 13% em julho de 2008, né? Em 2009 foi cerca de 8%, né? Caindo cerca de 5%. E o combate para tentar reverter os efeitos da crise de 2008 se dividiu em duas partes. A primeira foi justamente com a queda da taxa de juros, né? E aumentando o gasto público. E no segundo momento foi a época em controlar os gastos públicos, né? Como podemos ver aqui, mesmo que a redução drástica da taxa de juros tenha resultado em 7% no crescimento do PIB, depois veio a queda, né? O PIB do Brasil foi crescendo de crescimento, inclusive tendo a ter uma recessão, né? E também, nesse primeiro momento, né, teve um grande gasto público, como se pode ver aqui, né? O gasto público do Brasil foi aumentando drasticamente a partir de 2009, chegando a superar a arrecadação federal. A partir daí começou a ter as consequências das medidas keynesianas de Estado intervir na economia e da queda de taxa de juros, né? E como podemos ver aqui, a queda forçada causou o aumento da inflação no Brasil, certo? Gerando um descontrole inflacionário que chegou a 10% no ano de 2015, né? Isso se deu principalmente por causa do aumento dos gastos públicos, né? Que foi a forma de tentar estimular o crescimento da economia do país, como a gente está vendo aqui, que o gasto público deu um salto tremendo, certo? E esse aumento no gasto público fez com que o Brasil tivesse sucessivos déficits fiscais, né? Porque não tinha condições para arcar todos os gastos. E esse negócio dos déficits fiscais gerou um aumento da dívida pública brasileira, fazendo com que o Brasil tivesse uma imagem danificada no cenário internacional, né? Então a queda da taxa de juros gerou um aumento da inflação, né? Quer dizer, a queda de juros teve que aumentar novamente para tentar controlar a inflação. Bom, como conclusão, podemos ver que nesse segundo período em que as ideias keynesianistas tomaram o cenário mundial, podemos ver que, apesar de elas ajudarem os países a terem um crescimento econômico de forma breve, né, não só no Brasil, mas também nos outros países, a tentar controlar a crise gerada pela queda da Bolsa de Valores de 2009, né, inclusive crescendo o PIB do Brasil por um tempo, fez com que o país, no caso nosso, o Brasil, entrasse no estado de estagflação, que era uma seção de alta recessão e alta inflacionária, né, entre os períodos de 2012 e 2016, que teve uma alta crise econômica, com alto endividamento, recessão, inflação, e também nem mesmo fazendo com que os juros fossem capazes de conter, né, como a gente mostrou. Com isso, o Brasil começou a controlar essa crise gerada pelas medidas keynesianistas, né? Só mesmo a partir de 2016 e 2018 com política de austeridade fiscal, que era para tentar justamente reduzir o déficit público, né, e diminuir a taxa de juros que havia sido aumentada para tentar controlar a crise, né? E para finalizar, temos aqui uma frase do Gregory Mankiw, que é o professor de Harvard, inclusive tem livros dele de economia, em que ele disse que se tivéssemos que recorrer a um único economista para compreender os problemas que a economia enfrenta, não haveria dúvidas de que o economista seria John Maynard Keynes. Embora Keynes tenha morrido há mais de meio século, o seu diagnóstico de recessões e depressões continua a ser uma boa base da macroeconomia moderna, né? Essa frase foi dita na época quando os países estavam na corrida para tentar controlar as consequências da crise de 2009. E aqui nós temos nossas referências. Obrigado.